E se a sua história de infância favorita fosse, na verdade, um manual para a alma cristã? É isso que vamos ver hoje no livro O Pequeno Príncipe. Você já leu? Comenta aqui, deixa o like. Bem-vindos ao meu canal Escritos em Cena e vamos se aventurar nessa história. Quem já leu O Pequeno Príncipe sabe, é um livro curto, é bem interessante, uma leitura fácil e rápida, mas é um livro infantil, mas explora o lúdico infantil. Então, muito interessante. Olha, e se eu te dissesse que ele é um manual da alma cristã? Esse livro fala muito sobre... Tem um trecho bem interessante, você já viu, sobre a rosa que o Pequeno Príncipe tem em seu planeta. Então, se eu te dissesse que essa rosa representa, na verdade, o amor sacrificial, o amor de Cristo, como a igreja, né? Eu sou católico, então a minha visão nesse canal é justamente trazer isso, a visão católica da literatura e da vida. Então eu vou trazer também muitos livros, não só religiosos, mas livros que estão na mesma perspectiva, livros não católicos que estão na perspectiva imoral católica. Então esse livro, se eu dissesse que fala sobre esse trecho específico, sobre a rosa, você já leu, você que já leu sabe qual é. Então, ele simplesmente fala sobre o amor de Cristo, o amor sacrificial. Mas que muitas vezes nós, seres humanos, com uma vaidade, sabe, humana, a gente vai se perdendo do verdadeiro amor, o amor de Cristo. Se sacrifica para crescer. Lembra? Se não atritar, não é moldado. Então, por isso que o sacrifício ele é necessário em vários âmbitos da nossa vida. E esse trecho, ele fala muito sobre isso, o amor sacrificial, o amor de sacrifício, o amor de mudança, que muitas vezes a gente se perde com o nosso egoísmo, a nossa vaidade, todos esses pontos que nos afastam de Cristo, dos seus ensinamentos. Aquilo que é o nosso, como cristão católico, é o nosso fim último. Então é isso muito interessante. Você, sabe, eu quero convidar vocês a essa aventura muito mais profunda, a refletir. Então, quando vocês lembrarem desse trecho, quando vocês for reler esse livro ou ler pela primeira vez, lembra desse ponto, avalia esse ponto bem interessante. Mas agora vamos para o segundo ponto, é a relação do Pequeno Príncipe com a raposa. Em uma das suas aventuras, ele conhece a raposa. E se eu te dissesse que ele representa o cativar, a vida de oração, a relação de amizade justamente do Pequeno Príncipe com a raposa é muito interessante, porque ele está sempre ali tentando melhorar na relação de amizade com a raposa. Então, justamente, essa é a moral cristã católica. É por isso que Cristo deixou a igreja, deixou os sacramentos, sabe? Para que possamos crescer junto em comunidade, com humildade, com renúncia. Que a vida de oração, ela é um crescimento, sabe? Como fosse uma escada para o céu. Não é algo linear. Sobe e desce o tempo inteiro, mas sempre subindo, subindo, subindo. Então, é esse que é o ponto que a gente se aprofunda ainda mais sobre a vida de oração. A vida de oração que nos leva, sabe? Esse cultivar da amizade do Pequeno Príncipe com a raposa. Como diz na frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você já ouviu essa frase? Lembra, né? Comenta aqui. Então é justamente isso, o cativar, o processo de crescimento. E agora, vamos para o terceiro ponto. Não sai do vídeo, não sai do vídeo. Vai se aventurando. Deixa o like, não esquece, comenta. Eu já li esse livro. Qual a sua opinião sobre esse livro? Você já leu, sabe? Então comenta aqui. E o terceiro ponto, o aviador. O essencial é invisível aos olhos. Quem conhece a história é bem no início. Então, o aviador, ele conhece o Pequeno Príncipe. Quando o avião dele apresenta problemas, ele pousa, acho que é num deserto, e ele tem em mãos um desenho, que para ele era uma jiboia que engoliu um elefante. Mas o Pequeno Príncipe apresenta a verdadeira representação de fato que era aquilo. Mas não vou contar para vocês, é spoiler, você vai ter que ler o livro. Então, comenta aqui se você já leu ou se você vai ler. É bem importante. O Pequeno Príncipe, nesse trecho, nos convida a enxergar com o coração. Um coração leve, um coração profundo, que é aquilo que a verdade de Cristo nos ensina, que a igreja nos mostra, sabe? É enxergar com os olhos da fé. Sem fé
é impossível ver a Deus, diz a palavra. Então, justamente isso. A gente precisa abrir o nosso coração para a verdade, sem amarras, sem, sabe, com o coração leve, com o coração entregue para a verdade. Então, dessa maneira, a gente vai enxergar o que de fato é aquilo que está sendo nos apresentado. Entendeu? A gente questiona, que o questionamento nos leva à verdade, mas também estar aberto, sempre. Então esse texto é muito profundo, aí que nos convida a reflexão muito mais profunda. O amor, a amizade e as boas relações, sabe, com Deus, através da nossa fé, sabe? Justamente aqui como diz, o essencial é invisível aos olhos. Esse trecho é muito interessante, muito profundo. Quem já leu sabe que é uma frase célebre do Pequeno Príncipe. Ele aborda esse lúdico infantil e que nos convida, que de fato existe uma profundidade, e agora eu faço um paralelo com a verdade da igreja, sabe, a igreja católica. Então a perspectiva e na ótica, visão da igreja católica, através desse livro. Ele é muito profundo, fala de amor, fala de amizade, fala de boas relações, de enxergar com os olhos da fé, sabe? É enxergar com os olhos mais ampliados, estando abertos. Lembra? O essencial é invisível aos olhos. E essa é a reflexão. A igreja nos convida a uma entrega, a uma profundidade. Lembra? Tudo que a gente faz aqui embaixo é para agradar a Deus, para buscar a santidade, para ter uma vida de oração. E a vida de oração é caindo e levantando, caindo e levantando. Então a gente vai evoluindo desse jeito, se sacrificando. Então, você que já leu O Pequeno Príncipe, comenta aqui muito. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Vamos trocar essa ideia. Comenta aqui algum livro que você queira que eu traga para o canal, que esteja nessa perspectiva de olhar com os olhos da igreja. Porque essa é a minha missão aqui no canal, é olhar a literatura, o olhar da igreja, o olhar católico da literatura e da vida. Então é bem interessante. Estou tentando trazer algo diferente para vocês, então comenta aqui, deixa o like e até o próximo vídeo.